Olá a todos e a todas, bem-vindos ao canal. Meu nome é Bruno Santos, filósofo profissional e professor de ensino superior. E hoje a gente vai continuar o nosso curso sobre a natureza da felicidade / bem-estar, falando do hedonismo, especificamente do hedonismo de Jerome Bentham. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal. E se vocês desejarem, me sigam nas redes sociais aqui, meu Instagram está na descrição, assim como outras informações relevantes. Então, o que a gente vai fazer hoje é falar um pouco do hedonismo em geral, de novo, para relembrar, né? Vamos falar algum detalhe, tá, pessoal, da tese de Jerome Bentham, e como Bentham entendia até a medição, a oferição do bem-estar, tá? É um pouco estranho pra gente o que o Bentham defende, tá? Mas não é nada tipo, meu Deus do céu, que bicho de 7 cabeças. E eu decidi falar do Bentham e do John Stuart Mill também. Haverá aulas sobre a tese de John Stuart Mill. Porque eu penso que os dois filósofos, a obra dos dois filósofos são muito pouco estudadas no Brasil, tá? Tem pouquíssima gente que estuda a tese de Jerome Bentham, tem pouquíssima gente que estuda o próprio John Stuart Mill, apesar de ter um pouco mais do que estuda o John Stuart Mill do que o Jerome Bentham. E essa vai ser uma das únicas vezes que eu vou fazer história da filosofia aqui nesse canal, né? E é por causa disso, porque eu acho que é pouco popular a obra desses dois filósofos, que eles foram muito relevantes. Então, um pouquinho de história da vida de Jerome Bentham, tá? E bem pouco mesmo, porque eu não vou ficar aqui me alongando sobre isso, porque eu não quero que o vídeo fique longo. Jerome Bentham, ele foi britânico, né? Nascido no século XVIII e falecido no século XIX. Ele foi um jurista, então ele era bastante respeitado enquanto jurista, e ele foi partícipe, ou um dos fundadores, do que era chamado na Inglaterra do século XIX de movimento radical, né? Ou seja, uma série de filósofos, utilitaristas em geral, e economistas também, e juristas, porque o Jerome Bentham era um jurista, que defendiam coisas que eram muito estranhas para o século XIX, como, por exemplo, radicalmente eles defendiam o voto universal, né? Incluso o voto das mulheres. Olha só que radical que eles eram. Então, numa época vitoriana, né, eles defendiam ideias que hoje em dia parece banal para nós, ou parece uma verdade. Naquela época eles defendiam coisas que os conservadores britânicos realmente odiavam, né, como o voto feminino, o fim da escravidão, o fim das colônias e esse tipo de coisa. Jerome Bentham era conhecido entre os juristas da Inglaterra, então ele era uma pessoa relativamente importante, e ele também, às vezes, é dado a ele o crédito de ter dividido as áreas do direito, né, entre o direito civil, o direito constitucional e por aí vai. Eu não tenho muita certeza se foi ele que fez, mas às vezes se dá o crédito a ele, tá? Então hoje a gente vai falar do hedonismo e vamos relembrar algumas coisas, né, do hedonismo. Então vamos lá, o nosso famigerado PowerPoint, sem mais delongas. E o nosso objetivo hoje é ver com algum detalhezinho a teoria do Bentham. E é claro, a gente chama de hedonismo clássico, né, as teses do século XIX. E novamente, relembrando, né, os grandes nomes do utilitarismo clássico, o Bentham, o Mill, o Austin e o Sidgwick, esse último considerado o último utilitarista clássico, né, entre aspas. Mas depois há outros utilitaristas, né, aí o primeiro contemporâneo seria o J. Moore, tá, com um utilitarismo bastante diferentão, mas isso é papo para outro momento, né, isso é papo para a ética normativa, não é papo agora para o bem-estar, ou para felicidade. Então vamos falar em geral do PowerPoint para a gente começar essa aula. Então, eu esqueci de colocar o PowerPoint aqui. Pronto, agora eu coloquei. Vamos ver se ele aparece. Ele não aparece, esse desgrento. Vamos lá ver. Beleza, tá aqui. E talvez tenha vazado um som aí de um carro acelerando, já que esse povo não tem noção. Então, hedonismo clássico de Jerome Bentham. Então, primeiro uma revisãozinha do que é o hedonismo. A tese geral hedonista, né, colocada simplista, é assim, né? Então, com isso, uma teoria simples do hedonismo. Grande parte das pessoas pensa que isso é intuitivo. Então, a parte que eu já expliquei nos vídeos de introdução. Então, se você
não viu os vídeos de introdução, por favor, vejam, né? Então, a tese hedonista tem 3 partes, que afirma todo e qualquer prazer é não instrumentalmente bom para nós, toda e qualquer dor é não instrumentalmente má para nós. Então, o nível geral de bem-estar de uma pessoa é determinado apenas pelo equilíbrio entre prazer e dor que ela experimenta. Então, o nosso bem-estar é só isso, né? Prazer e dor. Então, ou melhor dizendo, presença de prazer, ausência de dor. Isso dá, né, ou isso nos leva a o que a gente chama de nível hedônico de uma pessoa, né? Ou seja, né, a balança total entre o prazer e a dor. Então, você tem um nível hedônico positivo, ou uma valência positiva, quando você tem mais dor, mais prazer do que dor, e você tem um nível hedônico negativo, ou uma valência negativa, quando você tem mais dor do que prazer. Então, em termos gerais, se você tem mais prazer do que dor, você tem um nível hedônico, então você tem bem-estar. Se você tem mais dor do que prazer, então você tem um nível hedônico negativo, então você tem mal-estar, né? Então, a balança entre o prazer e a dor, né, que você experiencia é o teu nível hedônico num certo tempo. Então, a gente pode simplesmente recortar aí tua vida, né, e num certo tempo, então você tem um nível hedônico ah, específico. Então, se eu pegar da manhã que eu acordei até agora, eu tenho um nível hedônico específico se eu tive mais prazer do que dor ou se eu tive mais dor do que o prazer. E é claro, a gente não vai ficar discutindo muito como se mede ou o que é relevante para medir o bem-estar aqui em termos de tempo de vida, tá? Por quê? Porque eu estou assumindo, eu espero que vocês também, que felicidade não é um estado absoluto, né? Que bem-estar também não é um estado absoluto, que esses estados eles admitem grau. Então, você tem mais ou menos felicidade, mais ou menos bem-estar, a depender do momento que você está avaliando. E hoje a gente vai falar bastante de avaliação, porque o Bentham parecia ter alguns instrumentos para isso, né? Então, se o bem-estar, se o hedonismo é verdadeiro, né? Então, se segue, né, que o nível hedônico de uma pessoa é perfeitamente correlato com o bem-estar dela, ou seja, com a felicidade dela. Então, isso se dá porque as únicas coisas que são boas não instrumentalmente são o prazer e a dor, e o nível hedônico é o balanço entre essas duas coisas, então a correlação é exata, né, entre as duas coisas. Então, se a tese hedonista é assim, então todo o resto é instrumentalmente bom pra gente, tá? Não tem coisas boas em si, a não ser o prazer, e não tem coisas más em si, a não ser a dor. É claro que os hedonistas aceitam que há outras coisas boas ou coisas más, mas todas são boas ou más a nível instrumental. Então, dado de 1 a 3, o hedonismo defende que todo o resto de coisas, como eu acabei de dizer, podem ser boas para nós instrumentalmente, ou seja, servem como meios e não como fins. Então, o maior exemplo que todo mundo adora dar é o dinheiro. O dinheiro é uma coisa que tem valor como meio, né? O dinheiro não faz nada sozinho, ele não te gera bem-estar sozinho, o tio Patinhas é um idiota. Supondo a tese hedonista, o tio Patinhas é um dos seres mais irracionais que podem ter nos desenhos animados. Por quê? Porque ele só junta dinheiro, ele não faz nada com dinheiro, né? Para quem não conhece o tio Patinhas, por favor, procure a conhecer, não vou ficar explicando quem ele é. Então ele só junta dinheiro, ele não faz nada com o dinheiro. Só que o dinheiro não tem valor em si, ele só tem valor instrumental, né? Ele serve para alguma coisa. Dinheiro nele mesmo parado, ele não faz nada, ele não te gera prazer, ele não te gera dor. Provavelmente vai te gerar dor hoje em dia, né? Porque você tem que administrar esse dinheiro, porque você não vai ter uma caixa forte como a do tio Patinhas. Então, o resto das coisas são todas instrumentais. Bem, o Bentham escreve um livro chamado Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, que existe em português, tá? Eu estou usando aqui a edição de 1979 da série Os Pensadores, é uma edição muito difícil de se encontrar hoje em dia, né? Você vai encontrá-la em sebo, né? É um livro que tem a obra dele, partes da obra dele, partes da obra do John Stuart Mill. Infelizmente eu estou sem o livro aqui para mostrar, mas é um livro uma tradução muito boa. As traduções da série Os Pensadores, tá? Aqui um parente sobre a tradução dos séries Pensadores, elas são muito boas as primeiras, né? As de capa azul dura, de capa dura azul, das grandes, não da pequenininha,
e as de capa marrom mole também, né? Que é da década de 70, final da década de 70 e começo da década de 80. Né? A de capa azul dura, grande, se eu não me engano, é do meio da década de 70. Um dos maiores esforços de tradução que a Academia Brasileira já fez para a gente ter acesso às grandes obras, né? As obras dos grandes filósofos. Então, na primeira linha, eu acho que eu já citei essa linha na outra aula, o Bentham diz o seguinte: a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. E ele continua: os dois senhores que falamos que nos governam em tudo, e o que fazemos em tudo que dizemos, em tudo que pensamos. Essa tese, então, leva o nome de hedonismo psicológico, como a gente já viu. Porque o que o Jeremy Bentham está dizendo aqui, ou tentando dizer aqui, é que nossa psicologia funciona baseada em procura de prazer e evitação de dor, né? Ou de evitar a dor. É isso que ele está querendo dizer. Em certa parte isso pode ser verdade, mas desconfio muito que seja só isso, né? Que a nossa psicologia faz, né? A gente não é tão simples assim. Nós, seres humanos, parecemos ser bichos mais complexos e até animais não humanos parecem ser mais complexos do que isso. Né? Não são simplesmente a seres que procuram prazer e evitar a dor, né? Eu acho que o Jeremy Bentham forçou um pouco a barra, mas tudo bem. Então, para o Bentham, o prazer e a dor, eles são fenômenos mentais, e aqui um ponto importante, tá? Eu não vou ficar entrando na discussão sobre o que são fenômenos mentais, então eu não vou discutir com vocês o que são estados mentais, eu acho que isso é uma discussão à parte, apesar de bastante interessante, ela não vem ao caso aqui, né? Por que é importante? Porque se você está defendendo que o que é bom é o prazer e o prazer é um estado mental, então você tem que saber o que é isso, né? Então, o prazer e a dor são fenômenos mentais, então por isso que a gente chama isso de hedonismo fenomenológico, porque é um fenômeno que está acontecendo dentro de você, né? Aí você escolhe se você é dualista de substância ou não, né? Se tem mente e corpo separados, se não só está acontecendo no seu cérebro. Então, são fenômenos que estão acontecendo em nós, em outros termos, é algo, então, gerado em nós. E para o Bentham tinha pelo menos 4 fontes de prazer e dor. E essas 4 fontes são gerais. E um ponto aqui relevante, tá? O Bentham escreve o livro dele, ao que parece, com alguma intenção de informar governantes sobre o que eles deveriam fazer, ou seja, quais os padrões que eles deveriam levar em conta, ou os parâmetros para tomar uma decisão política. Por isso que chama os princípios da moral e da legislação, né? Porque a legislação deveria ser baseada, né, numa visão utilitarista. Mas, deixando isso de lado, o Bentham diz que então que há provavelmente 4 fontes distintas e bastante gerais de prazer e dor, né? Então ele diz lá na página 13 da edição de 79. Existem 4 fontes distintas das quais costumam derivar o prazer e a dor. Consideradas em separado, podemos designá-las como fonte física, que é causada pelo funcionamento da natureza. E isso daqui é uma coisa bastante relevante para quem trabalha com ética animal, né? Porque a própria natureza gera sofrimento, então o próprio funcionamento da natureza gera sofrimento, né? Por exemplo, a predação gera sofrimento, né? O caos natural gera sofrimento, o fenômeno natural gera sofrimento. Para quem trabalha também com questões de justiça e desastre, isso também é relevante, porque desastres causam sofrimento, né? Então, como a gente vai lidar com isso de forma justa? Então, uma das fontes do prazer e da dor é as fontes físicas. É claro, né? A natureza também causa prazer, ela também não causa só dor. Né? Tem a fonte política, que é causada pela ação de terceiros que desempenham um papel político. Então, a fonte política pode ser um Estado injusto, ou um Estado mal configurado, ou um Estado corrupto, onde as pessoas fazem escolhas que afetam as nossas vidas, né? Ou que geram dor, ou que geram também prazer, né? Então, por exemplo, você ter um Estado que te dá um auxílio para não morrer de fome pode ser um Estado que seja uma fonte de prazer. Lembrem-se que evitar a dor, né, ou fazer a pessoa deixar de ter dor, não significa que ela vai começar a ter prazer, né? Então, essa coisa tem sempre que ficar em mente, né? Isso vai ser uma das críticas que a gente vai ver.
Bem, uma outra fonte é a fonte moral, que é causada por pessoas, né, na nossa relação do dia a dia, as nossas relações interpessoais. A moralidade pode ser entendida às vezes, né, como a área que estuda, né, o que nós devemos fazer na relação entre nós e os outros, entre nós e os outros não humanos, entre nós e o meio, né? Então a moralidade pode ser entendida assim. Então essa é uma fonte de prazer e também tem a fonte religiosa, que é causada por uma providência divina. Aí fica com vocês, tá? Eu não acredito que Deus interfira na nossa vida, eu sou deísta, né? Deísta é a visão de que Deus criou tudo que há, mas nós não somos o centro da criação, então ele não interfere na nossa realidade. Na verdade, para um deísta como eu, ele nem pode, ele não tem esse poder para fazer isso. E então vocês ficam aí para decidir se a fonte religiosa é de fato, né, uma causa de prazer ou dor, ou seja, se Deus interfere na nossa felicidade ou não, né? É, a meu ver, não, tá? Então já vou deixar aí minha posição filosófica em específico. Então, mesmo que para o Bentham os prazeres e as dores tenham fontes distintas, como a gente acabou de ver, todos eles possuem o mesmo valor ou desvalor, ou seja, uma vida cheia de prazer com poucas dores, que tiveram como fonte as atividades físicas, por exemplo, é tão valiosa quanto aquela que teve outras fontes mais elevadas. Tudo entre aspas aqui, tá? Porque eu também não sou aquele que acredita que há coisas mais elevadas ou menos elevadas. Então, se você tira prazer, como a gente já discutiu na aula de introdução, de jogar baralho, ou se você tira prazer de escrever uma obra de romance, o Bentham é tudo igual, né? O que vale é o quanto de prazer você tira. Então tem todas essas fontes distintas, mas elas não dão pesos diferentes para o prazer ou para a dor. Ou seja, o prazer que vem de uma fonte natural, por exemplo, não é melhor ou menos melhor. Menos melhor é estranho, mas faz sentido nessa discussão, né? Ou menos porque todo prazer é bom, né? Então não tem como ter pior, né? Prazer pior. Então é menos melhor do que, sei lá, o prazer que você tira da fonte da providência divina, né? Então tudo é igual no final das contas. Então o Bentham, ele enuncia o que a gente chama de princípio da utilidade, né? Já na página 4, no começo do livro, eu recomendo que vocês leiam o livro, é um livro bem facinho de ler. Ele diz o seguinte: o termo utilidade designa aquela propriedade existente em qualquer coisa, e repare no negrito, esse é meu negrito, né? Qualquer coisa, né, com uma propriedade em virtude do qual o objeto tende a produzir ou proporcionar benefício, vantagem, bem ou felicidade. Tudo isso presente no caso se reduz à mesma coisa, ou, que novamente equivale à mesma coisa, a impedir que aconteça o dano, a dor, o mal ou a infelicidade para a parte cujo interesse está em pauta. E aqui já é o primeiro problema, tá? Então, quando eu faço história da filosofia, eu faço história da filosofia crítica, eu não fico defendendo aos filósofos, muito pelo contrário, eu tento atacar eles ao máximo. E aqui é um ponto que eu queria que vocês reparassem, né? O que o Bentham está dizendo, deixa eu pegar um ponteiro aqui. O que o Bentham está dizendo é que a utilidade, né? E aqui a gente pode entender por felicidade para fins argumentativos, porque a utilidade, teoricamente, pessoal, é uma unidade de medida, tá? É um conceito que designa uma unidade de medida. Esse é um dos conceitos mais obscuros que tem no utilitarismo, tá? E dá um nome para a teoria. Mas ele está dizendo o seguinte, né? Que a utilidade é a propriedade, que eu também não sei qual é, essa é uma propriedade bastante obscura, em virtude da qual um objeto qualquer tende a produzir ou proporcionar benefício, ou vantagem, ou prazer, bem ou felicidade. Ou, repare na disjunção, o que novamente equivale à mesma coisa, a impedir que aconteça dano, a dor, o mal ou a infelicidade para a parte cujo interesse está em pauta. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que o Bentham está afirmando, ou parece estar afirmando, que se você tem a dor evitada, logo você tem prazer. E isso é falso, tá? Isso é falso. Então, se você tem prazer, você pode ter a dor evitada.
né? Pode. E se você tem a dor evitada, você não necessariamente vai ter prazer. E o Bentham parece que tem uma visão que isso é uma ligação necessária. Isso é um problema gigante porque você não consegue explicar como isso ocorre. Porque o que o Bentham está negligenciando aqui são estados neutros de felicidade ou infelicidade, de bem-estar ou não ou mal-estar. O que eu quero dizer com estado neutro? É um estado onde você não está sentindo felicidade, nem está sentindo infelicidade. Você só está de boa, está no estado neutro. Então, eu, por exemplo, aqui estou sentindo felicidade, porque eu estou falando de uma coisa que eu gosto, isso me diverte muito, me dá prazer pra caramba, né? Estou tentando aprender a mexer nas coisas, então é tudo muito interessante para mim, tudo muito novo. Então, eu estou num estado de bem-estar aqui, né? Ou num level hedônico, num nível hedônico de valência positiva, né? Então, estou tendo mais prazer do que dor, apesar de que eu tenho um problema nas costas e ficar sentado muito tempo me dá dor, mas eu estou tendo muito mais prazer do que dor. Só que se eu parar de dar aula e levantar, então eu vou parar de sentir prazer e vou parar de sentir dor, porque eu vou estar de pé e minhas costas vão parar de doer. Isso não quer dizer que eu estou mais feliz ou menos feliz, isso quer dizer que eu estou neutro. Então, o ponto do Bentham, que parece ser falho, é que se você agir, né, baseado nisso, vai parecer que assim que você evitou a dor de alguém, você gerou prazer nela. E isso é falso. Então imagina que uma pessoa está atravessando a rua e ela está prestes a ser atropelada. Então você salta na frente do carro e salva a pessoa, né? E você e ela saem completamente ilesos desse quase acidente. Bem, você evitou a dor da pessoa que ela sofreria se ela fosse atingida pelo carro. Mas isso quer dizer que você gerou prazer? Não, né? Parece que não. Então, essa afirmação do Bentham é um tanto quanto estranha, tá? Então, as pessoas que estudam Jeremy Bentham e a tese de estudam Jeremy Bentham, né? Bom, apesar que dá para estudar ele, porque ele está empalhado numa universidade, né? Mas as pessoas que estudam a tese de Jeremy Bentham têm algo a explicar aí para mim. Eu nunca entendi direito essa passagem, porque para mim ela parece bastante implausível. Então, assim, para o Bentham, né, o que importa para uma vida feliz ou com bem-estar é que se tenha uma quantidade maior de prazer do que de dor, ou seja, um nível hedônico positivo, né, uma valência positiva. Porém, ele mesmo cria um sistema de critérios de avaliação do prazer e da dor. Por quê? Porque era muito relevante para ele, já que se o livro dele foi escrito para tomada de decisões de políticos, né, que as pessoas tivessem instrumentos, né, de avaliação do valor do prazer e da dor. Bem, imagine que você queira aplicar, né, uma noção de bem-estar em políticas públicas. Então você fala assim, bem, eu vou fazer X, Y, Z, só que para fazer X, Y, Z eu preciso de uma justificação, né? Não é simplesmente porque veio aqui na minha cabeça, eu acordei com o pé esquerdo e eu vou fazer X, Y, Z, né? Eu preciso de uma justificação para isso. E supõe então que você aceite que o bem-estar é a coisa valiosa ou a única coisa valiosa em si mesma. Aí você fala assim, beleza, agora eu preciso saber se as coisas X, Y, Z que eu vou fazer geram bem-estar. Então, para isso, você precisa de critérios de avaliação. Ou seja, você precisa saber se você vai gerar ou não bem-estar ou como medir isso daí. Ou se você fez já X, Y, Z, se está funcionando, ou seja, se está gerando bem-estar. Então, o Bentham ele cria uma série de critérios para que a gente faça isso, né? Então ele diz lá na página 16, né? Um negrito eu acrescentei. Então, para a pessoa considerada em si mesma, então suponha você, tá? Só você parado aí, bonitinho, pensando no seu bem-estar. Então pense só em você. Então, para a pessoa considerada em si mesma, o valor de um prazer ou de uma dor considerada nela mesma, ou seja, num prazer específico pensado nele mesmo, será maior ou menor segundo 4 circunstâncias que se seguem. A gente depois vai ver isso com detalhes. A intensidade do prazer ou da dor, né? A duração do prazer ou da dor, a sua certeza ou incerteza e a sua proximidade no tempo ou sua longevidade no tempo. Então a gente vai ver isso com detalhes, mas tem uma coisa aqui que é bastante interessante. Desde os antigos, deixa eu abrir um parênteses, e perdão, eu tô vendo que hoje eu vou descambar numa aula gigantesca. Eu juro que eu vou parar pela metade, tá, pessoal, se eu achar que a aula ficou muito grande.
Então, se você, voltando, né, o Epicuro, ele pensava que a gente não deveria se preocupar com a dor, né, porque ele pensava que uma vida é uma vida cheia de prazer e a gente não deveria se preocupar com a dor. Porque se a dor é muito intensa, segundo o Epicuro, né, ela é rápida, ela é passageira. Essa dor é pouco intensa, então ela vai durar muito no tempo. E se você não tem nada o que fazer sobre isso, você não deveria se preocupar. Ela é pouco intensa, você procura mais prazer do que dor, então beleza, né? Então você vai ter um nível hedônico positivo, no final das contas. Então, talvez, tá? E aqui é só uma coisa da minha cabeça, o Jeremy Bentham tenha se inspirado um pouco nos antigos, tá? Então, considerado em si mesmo, né, o prazer e a dor, e considerando um indivíduo só em si mesmo, a gente pode pensar no prazer dele enquanto intensidade, duração, a certeza de ter esse prazer a incerteza de tê-lo, a proximidade que ele está de você no tempo, ou a longevidade que ele está de você no tempo, o mesmo vale para a dor. Então, a avaliação vai se tornar mais complexa se a gente vai considerando mais de uma pessoa. Mas antes da gente voltar lá, vamos pensar na complexidade disso aqui, tá? Imagine que você tem duas opções aqui, ou seja, dois caminhos que você tem que escolher na sua vida para você, né? Que vão gerar prazer ou dor. Então você vai ter que considerar esses quatro princípios ou esses quatro critérios para tomar uma decisão. Então você tem o caminho A e o caminho B na vida, e você fala assim: beleza, então eu quero ter um prazer intenso, duradouro, certo e que seja próximo ao tempo. Então esse é um caminho. O outro caminho pode ser assim: eu quero prazeres que sejam muito mais duradouros, mas muito menos intensos, que eu tenha uma certa incerteza, mas que eu vou conseguir ao longo do tempo ficar com ele, né? Então, por exemplo, o prazer que o conhecimento gera é um prazer que você pode acessar a qualquer momento. Assim que você tem o conhecimento, né? Eu, por exemplo, tenho o prazer em ter o conhecimento filosófico. Então, cada vez que eu venho aqui dar aula, eu acesso de novo o prazer do conhecimento, né? Então, não preciso adquirir o conhecimento novamente para ter prazer. Então, esses critérios, eles precisam se correlacionar de várias maneiras, ou melhor dizendo, precisam não, eles se correlacionam de várias maneiras, né, para ajudar um tomador de decisão a avaliar as suas opções de vida, né? E também para a gente que está de fora tentar avaliar o prazer desse indivíduo. E o bicho fica mais complexo quando a gente coloca mais gente na discussão. Então, segundo o Bentham, né, de novo na página 17, ele diz o seguinte: para um número de pessoas com referência a cada uma cada uma delas, tem um erro de digitação aqui, mil perdões, né? O valor de um prazer ou de uma dor é considerado, e esse será maior ou menor conforme 7 circunstâncias. E agora o bicho pega, tá? Porque se anteriormente a gente já tinha 4 circunstâncias, agora a gente tem 7 circunstâncias. Então, de 1 a 4 é a mesma coisa que vale para o indivíduo só, e de 5 a 7 vale para o grupo também. Então, o 5, a fecundidade de um prazer, a pureza de um prazer e a extensão de um prazer. E o mesmo, é claro, vale para a dor. Então, quando a gente está pensando num grupo, a gente tem que pensar nesses 3 critérios a mais, né, de prazer. Por que isso é relevante, tá? Porque se você for um tomador de decisão que impacta a vida de pessoas, né? E, teoricamente, todo mundo é um tomador de decisão que impacta a vida de pessoas, mas aqui eu estou falando no sentido político, tá? Se você é uma pessoa que tem poder, né, que vai tomar decisões que impactam a vida de pessoas, então você tem que se preocupar com a fecundidade de certos prazeres, né, ou com a pureza deles, né, ou com a extensão deles, o quanto que ele abarca além dos 4 princípios. Mas a gente vai discutir isso com um pouco mais de carinho, tá bom? Vamos lá, então. Então, a intensidade. Então, o que é a intensidade, né? O que o critério da intensidade está dizendo? Que é quão forte um prazer é ou uma dor é. Então, pode ser preferível procurar prazeres mais intensos e dores menos intensas ou nenhuma dor. Então, por exemplo, o prazer sexual, né, ele pode ser muito intenso, assim como beber um copo d'água quando você tem sede. Então, pensa o seguinte: quando você tem sede,
Tá morrendo de sede. Eu, por exemplo, agora tô morrendo de sede. Eu ando com a minha garrafa gigantesca d'água aqui. Olha só que maravilha, o tamanho dela. Então, quando você tem muita sede, você toma o primeiro copo d'água, eu acho que todo mundo vai concordar com isso, tá? Você toma o primeiro copo d'água, você tem um nível de prazer que explode, assim, né? Aquela saciedade, aquela sensação de saciedade, aquele prazer que você tem em tomar água, explode. Quando você toma o segundo copo d'água, porque você estava com muita sede, a sensação ainda é grande, mas ela é menor do que do primeiro copo d'água. Se você tivesse com muita sede e continuasse tomando água, tomasse o terceiro copo d'água, então a tua sensação de saciedade e de prazer diminuiu mais ainda no terceiro copo. E se você continuar tomando água, você vai parar de ter prazer. Então, a hora que você para de ter prazer, essa é a distribuição ótima de copos d'água para quem tem sede. O que isso quer dizer? É que se você está com sede, o número mágico de copos d'água que você tem que tomar é a hora que você para de ter prazer. Se você continuar tomando água, isso vai gerar dor. Você vai começar a passar mal de tanta água que você tomou, né? Então você vai começar, você sai do prazer absoluto lá, né? Um grande prazer, vai diminuindo o prazer, diminuindo, diminuindo, até você chegar num estado de neutralidade, né? Ou seja, o prazer acabou, ele parou. E se você continuar tomando água, aí você vai para dor, você começa a sentir desprazer, né? Ou dor, porque você fica passando mal com o caso d'água. Esse fenômeno, pessoal, é um fenômeno chamado utilidade marginal decrescente. Então, utilidade marginal decrescente significa o seguinte: é a adição de prazer que você tem para cada item igual consumido de alguma coisa. E ela é decrescente porque ela vai diminuindo, né? Então, essa adição de prazer, ela vai diminuindo. Então, você tomou um copo d'água a primeira vez, você teve uma saciedade, um prazer enorme. Então, quando você toma o segundo, o prazer é menor, então ele adiciona no primeiro prazer menos coisa. Por isso que é marginal, né? Porque você está adicionando alguma coisa. E vai descendo, né? Decrescente. Então, vai diminuindo o prazer, então a utilidade marginal vai diminuindo até chegar no neutro. E se você for racional, você para de tomar água. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque a utilidade marginal decrescente, né, que é esse fenômeno bastante interessante de que o prazer ele vai diminuindo conforme você consome um bem material, é utilizado em economia, e foi utilizado em economia já no século XIX, para explicar o comportamento do consumidor, né? Ou seja, em economia, em filosofia da economia a gente discute um pouco disso. A utilidade marginal decrescente explica por que uma pessoa que gosta de macarrão não vai no mercado, compra 150 quilos de macarrão e simplesmente ele compra um pouco de macarrão. Porque cada vez que ele come macarrão, o prazer dele diminui, né? Então isso, né, pode explicar o comportamento do consumidor. Desculpa os economistas, se tem algum economista assistindo e se a explicação foi grosseira, tá? Mas isso é um curso de introdução e a explicação é grosseira mesmo. Então me desculpem a falta de finesse. Então, quando a gente toma um copo d'água, a gente tem essa intensidade muito grande. Já a dor, né, de uma doença, por exemplo, minha dor nas costas, pode ser um pouco intensa, mas é desvaliosa. Então, eu tenho uma dorzinha aqui que nunca me deixa, ela é persistente e ela nunca para. Ela, então, tem uma intensidade bem baixinha, né, comparado, sei lá, com um prazer ou com uma dor muito forte, como decepar um dedo. Então, ela tem uma intensidade bem baixinha, então eu consigo viver com isso, né? Então, os prazeres mais intensos valem mais para o sujeito, né? E valem mais aqui não é no sentido que intrinsecamente eles são mais valiosos, eles valem mais em quantidade, do que as experiências que não são assim, né? Já as dores menos intensas são preferíveis e menos desvaliosas. Então, a gente consegue medir dessa forma. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem aqui de conversa. 34 minutos, dá tempo de mais um critério, para a gente acabar em 40 minutos. A duração. Então, a duração quer dizer o quão duradouro é o prazer ou a dor, né? É preferível, então, buscar prazer mais duradouros e evitar ou padecer de dores menos duradouras. Então, por exemplo, a dor de arrancar um curativo de um ferimento tem uma duração menor do que a dor crônica do próprio ferimento. Então, o ferimento fica lá aberto, né? Então, você tem aquela dor
que dura muito. Então é preferível você ter dores mais curtas, né, com uma duração menor e prazeres mais duradouros. Então, por isso que certos prazeres, eles podem ser bastante duradouros, mas menos intensos, tá? Por isso que a medida do Bentham, ela começa a ficar complexa, porque tem algum trade-off aqui. Trade-off é quando você não consegue ter uma coisa sem abrir mão de outra, tá? Então, se você tem um prazer que é muito duradouro, às vezes ele é muito menos intenso. E às vezes ser mais duradouro, mas menos intenso é melhor do que ser muito intenso, mas muito curto. Então a gente precisa ficar balanceando esses critérios. Então, o prazer sexual, né, tem uma duração muito menor do que o prazer intelectual. Como eu disse, eu adoro dar aula, eu adoro estudar. Então, meu prazer intelectual de vir aqui dar aula para vocês no YouTube, ele é um prazer que ele tem uma duração muito maior. E ele é muito mais fácil, né, de eu acessar. Esse prazer é muito mais fácil de eu acessar do que, por exemplo, ter um prazer numa viagem, né, sei lá, para Disney. Eu não queria para Disney, mas é só um exemplo. Então, como que a gente balanceia isso? E tá aqui uma coisa para vocês pensarem. Quando vocês estiverem fazendo história da filosofia, tentem manipular a teoria que vocês estão estudando, tá? Então, tentem aplicar a teoria do Bentham, né? Como que é que faz, Bentham, né? A gente procura mais intenso com mais duração, mas será que isso é possível? Sempre é possível ter um prazer com uma intensidade muito grande e uma duração muito grande? Né? Provavelmente o Epicuro discordaria disso, né? Ele pensa que é um trade-off mesmo, né? Quanto mais intenso, menos dura, né? Tanto a dor quanto o prazer, tá? Então, se isso for um trade-off, né? Se você não conseguir juntar os dois, a gente precisa equalizar isso. Então, o que é o melhor pra gente, né? O que vai gerar mais felicidade no final em termos de quantidade, né? De ter, ou seja, o que vai fazer o nosso nível hedônico ficar maior, né? Ter prazeres intensos, mas pouco duradouros, ou ter prazeres menos intensos, mas muito mais duradouros. Isso é bastante difícil de equalizar. E é uma coisa que não é clara de como a gente faria. Eu, por exemplo, penso que é racional você procurar prazeres que são menos intensos, mas mais duradouros na maior parte dos casos. E também as coisas não se excluem, tá, pessoal? Não é que você vai escolher prazeres menos intensos e mais duradouros para sempre. Claro que você pontualmente pode escolher prazeres muito intensos e pouquíssimo duradouros, né? Claro, como beber água, você vai escolher esse prazer, né? Em vez de tomar, sei lá, guaraná, que não mata a sede. Pelo menos não mata a minha sede, né? Beber água mata a minha sede. Beleza, a gente vai ficar nesses dois critérios, a gente volta na próxima aula. Então, as aulas de História da Filosofia vão ser divididas em duas. A gente volta a partir do critério da duração. Eu vou fazer na próxima aula um breve apanhado de coisas, né? Do que a gente já fez, do que a gente já falou, como sempre, para que a gente tenha uma ideia de onde a gente está e do que a gente está conversando. Novamente, esse curso de Natureza do Bem-Estar vai ter mais de uma dezena de aulas facilmente. Estou achando que isso vai longe. Não me importo, muito pelo contrário, né? Não vou mudar o nome do canal para, sei lá, a Natureza do Bem-Estar ou a Natureza da Felicidade, apesar de que esse vai ser o maior curso que vai ter nesse canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, novamente, não se esqueçam de comentar aqui as dúvidas de vocês, de curtir o vídeo, né? De compartilhar. Se inscrevam, por favor, no canal, né? E tentem assistir os vídeos inteiros. Pessoal, comentem, tá bom? Conversem comigo. Filosofia é feita de conversa. Coloquem coisas nos comentários. Vamos bater um papo. Eu sei que vocês não são muitos. E aqueles que não são inscritos, se inscrevam. Grande parte da minha audiência não se inscreve no canal. Então se inscrevam. Bem, eu vejo vocês em breve e até lá.